Olá! Você sabia que todos os remédios e suplementos que você toma vai passar pelo seu fígado? E que a lesão do fígado, por causa de medicamentos, a hepatite medicamentosa, pode se manifestar no mesmo dia, até 90 dias depois de você tomar o remédio ou suplemento? Justamente porque o fígado é o principal órgão que desintoxica o corpo de resíduos químicos e de toxinas. E diferentemente dos rins, que quando existe uma falência aguda, há uma máquina de hemodiálise que pode resolver na grande maioria das vezes, se o fígado falhar, nenhuma máquina vai salvar. Nos Estados Unidos, mais de 2.000 casos de insuficiência hepática aguda ocorrem por ano, sendo que metade é por causa de remédios ou suplementos. Centenas de remédios podem lesar seu fígado, mas 10 deles ganham papel de destaque. Por isso é importante saber quais são eles e evitá-los ao máximo. Nesse vídeo eu vou falar desses 10 medicamentos que mais lesam o fígado, além de detalhar os sinais precoces de danos do fígado causados por medicamentos. Mas antes, já vá curtindo o vídeo, se inscreva no canal para não perder as nossas dicas de saúde e ative o sininho para receber as notificações. E também espalhe esse conhecimento com seus amigos e familiares. Muitas pessoas têm problemas no fígado e nem ao mesmo sabem disso. Compartilhando, você estará ajudando mais pessoas. Então compartilha aí. E me conta, você cuida bem do seu fígado? Tem esteatose hepática ou algum problema no fígado? E que parte do Brasil ou do mundo você é? Escreva aí embaixo. Vamos lá! O que seu fígado faz? Principalmente uma coisa: desintoxicar o seu corpo. Ele filtra tudo o que entra no seu organismo. Ele metaboliza o álcool, remédios, drogas, inseticidas que você ingere através da sua comida, produtos químicos que você entra em contato e nem sabe. Ele processa tudo que é indesejado e expulsa o resto, o lixo, tanto pela bile quanto pela urina. E por ele fazer esse processo de limpeza, algumas coisas podem detonar com ele. Quais são os sinais e sintomas precoces de dano no fígado causado por medicamentos ou suplementos? Você pode ter uma dor de estômago, febre, diarreia, náuseas, vômitos, urina escura, as fezes de cor branca, a acolia fecal, aquela pele amarelada, icterícia, que também pode afetar a parte branca dos seus olhos, a esclera, deixando elas com aquela cor amarelada. Fadiga severa ou sonolência, coceira e irritação na pele e outros sinais. Quanto tempo leva para a medicação danificar o fígado? Isso depende, né? Vai muito da sensibilidade do seu corpo ao remédio. Também vai depender da dose que você tomou, se você é mais jovem ou mais velho, se você já toma alguma coisa que pode lesar seu fígado, ou se você já tem um problema no fígado, se você tem uma hepatite crônica, por exemplo, ou se você já lesou o seu fígado, se tem fibrose, cirrose, se já bebeu muito na vida. Em geral, sintomas de danos ao fígado causados por remédios aparecem entre 5 dias até 3 meses após você começar a tomar o remédio. Eu sei que estou falando dos remédios, mas devo avisar que o álcool também lesa o fígado muito. Cerca de 10% dos transplantes hepáticos são devido ao álcool e as drogas ilícitas também, cocaína, por exemplo, atacam o fígado. Um alerta: se você toma um desses remédios que eu vou falar aqui, precisa do seu médico e ele está acompanhando, não pare de jeito nenhum. Vários remédios são importantes para controlar algumas doenças. Se ele prescreveu e ele está lhe acompanhando, não tem problema. Fique tranquilo. Quais são os 10 principais remédios que destroem seu fígado? E o último é o principal, então fica até o fim. Primeiro remédio que pode afetar seu fígado, a metildopa. Metildopa é um antihipertensivo. Usamos para pressão alta. É muito segura, tanto que é um antihipertensivo mais utilizado em grávidas. Porém, a metildopa está associada a danos no fígado. Por isso não é recomendado para pessoas que têm doença hepática, especialmente fibrose e cirrose. A lesão de fígado pode aparecer até 12 semanas após o início do tratamento com metildopa. Qual é o segundo remédio que pode afetar seu fígado? Amoxicilina e clavulonato, que é o clavulino. A amoxicilina com clavulonato é um antibiótico muito comum, é muito eficaz, tratamos sinusite, amidalite, pneumonias, infecção urinária. Mas essa combinação tem sido implicada em centenas de casos de lesão hepática aguda. Terceiro remédio que pode afetar seu fígado, diclofenaco, cataflam, voltaren, tandrilax, torcilax. Bem, qualquer anti-inflamatório, ibuprofeno, naproxeno, pode causar lesão hepática, embora seja muito raro. Mas o diclofenaco é o anti-inflamatório com maior risco.
E o dano do fígado pode acontecer semanas a meses depois de começar a tomá-lo. Então fica a dica, fica um alerta. Não são só seus rins que podem ser lesados pelo diclofenaco, seu fígado também. Quarto remédio que pode atacar seu fígado, a mildarona. A mildarona, o Oncoron, é um remédio que nós cardiologistas usamos muito para arritmia cardíaca. É um dos mais fortes. Então, melhora muito a arritmia, limpa o Holter, mas é um dos remédios com maior efeito colateral de todos. Afeta a tireoide, pode afetar os pulmões, pode afetar a pele e sim pode atacar seu fígado. Por isso, sempre temos que pesar o risco-benefício. Utilizamos bem menos que no passado, mas tem casos que precisamos utilizar. Normalmente não é uma lesão aguda, a mildarona precisa de algumas semanas ou meses para lesar seu fígado. Quinto remédio que pode atacar seu fígado é o halopurinol, Ziloric. Para quem tem ácido úrico alto, para quem tem gota, às vezes não conseguimos melhorar apenas com dieta e precisamos iniciar o halopurinol, que é um ótimo remédio para ácido úrico e também previne crise de gota, porém o halopurinol pode atacar seu fígado. Essa lesão hepática pode acontecer dentro de dias a semanas após o início do tratamento. Sexto remédio que pode atacar seu fígado, metotrexato. Metotrexato é utilizado para artrite reumatoide, artrite psoriásica e alguns tipos de câncer. Porém, precisamos sempre ficar de olho nas enzimas hepáticas, visto que a lesão hepática pode ser um efeito colateral comum do metotrexato. Sétimo remédio que pode atacar seu fígado, anticonvulsivantes. Quais são eles? Principalmente a fenitoína, que é o Idantal, e o ácido valproico, que é o Depaquine. O Idantal pode lesar seu fígado logo após começar a tomá-lo. E o Depaquine pode acontecer de 1 a 6 semanas após o início, e por isso que temos que monitorizar as enzimas hepáticas. Mas a carbamazepina e a lamotrigina também podem causar lesão hepática, bem mais raramente. Oitavo remédio que pode atacar seu fígado, antipsicóticos como risperidona e quetiapina. A risperidona e a quetiapina, Seroquel, são remédios antipsicóticos e também são usados para tratar aquelas depressões refratárias. E ambos têm potencial de causar danos ao fígado. Como? Elas podem causar uma colestase medicamentosa, onde a bile, que ajuda a digerir os alimentos, não consegue sair do fígado, podendo lesar o seu fígado. Nono remédio que pode atacar seu fígado, antifúngicos. Antifúngicos, especialmente fluconazol e itraconazol, que são muito eficazes para candidíase, para micose nas unhas, mas estão associados aí para toxicidade em alguns pacientes que são suscetíveis. Por isso, se você estiver tratando sua micose, fica de olho naqueles sinais que eu falei. E o décimo remédio, o principal que pode atacar seu fígado, que você deve ter adivinhado, paracetamol. Esse é o principal de todos. O paracetamol é a principal causa de insuficiência hepática medicamentosa. Normalmente não é a dose habitual que vai ocasionar alguma lesão, mas é uma dose acima do normal. Mas como é um remédio muito popular, às vezes a pessoa abusa. Ao invés de tomar um remédio para dor de cabeça, ela toma 3 de uma vez e repete a superdosagem. Então eu vou repetir aqui, normalmente não são as doses recomendadas de paracetamol, pois é seguro, eu dava para meus filhos quando eram bebês, para febre, para dor, mas exagerar na dose é um perigo. Dos casos de insuficiência hepática atribuídos a remédios, mais de 1/3 são devidos ao paracetamol. Quando você toma muito, pode ter insuficiência hepática aguda, que tem uma alta taxa de mortalidade e geralmente requer um transplante do seu fígado, se o seu fígado não conseguir se regenerar. Como falei, os rins se pararem, algumas vezes pode ser revertido fazendo hemodiálise até que os rins voltem a funcionar. Em alguns casos, não volta. Agora, o fígado tem que ir para transplante. E claro, se você consumir álcool, tiver fatores genéticos, se estiver tomando um daqueles outros remédios da lista, pode aumentar o risco de lesão hepática. Os danos ao fígado induzidos pelo paracetamol podem começar entre 1 a 3 dias após tomar o remédio, sendo que os sintomas geralmente aparecem no 2º a 4º dia. O excesso de paracetamol tem um antídoto, que é a acetilcisteína, que é o Fluimucil, que é um expectorante e também serve para alguns casos de toque e tricotilomania e ajuda muito a proteger o fígado no caso do paracetamol. Mas se você abusou do paracetamol, estava com uma dor de cabeça extrema, exagerou na dose, melhor ir a pronto-socorro e explicar ao médico do que precisar fazer um transplante hepático. Importante, não é que o remédio não esteja na lista que ele não lesa seu fígado. Como eu falei, a lista é grande, inclui antirretrovirais, vitaminas como niacina, outros antibióticos, mas também suplementos e chás, que já foi assunto do outro vídeo. Cuide do seu fígado. O seu fígado é um órgão essencial
e quando ele não funciona bem, vai afetar o seu corpo como um todo. Para evitar hepatite medicamentosa e até em casos extremos hepatite fulminante, lembre-se de que todo e qualquer medicamento deve ser usado com muito cuidado. Hepatite fulminante acomete um percentual elevado daquelas pessoas com hepatites agudas medicamentosas que desenvolvem icterícia, a pele amarelada, e daqueles somente 20% sobrevivem sem um transplante do fígado. Então, muito cuidado. Gostou do vídeo? Aprendeu sobre os remédios que levam ao seu fígado? Lembre de compartilhar para que mais pessoas tenham esse conhecimento. E qual vai ser o próximo vídeo que vai assistir? Vou deixar 2 recomendações aqui ao lado. O meu vídeo sobre os 10 sinais de que seu fígado está intoxicado e a nossa playlist sobre diabetes. Meu nome é André Vander, cardiologista, e esse é o cardiodf.com.br. Lembre-se de se inscrever e até o próximo vídeo. Muito obrigado.